Bom, gente, vamos então avançar aqui nos nossos vídeos, né? Nossas aulas de ACT. E agora a gente vai para mais um dos processos do Hexaflex, da flexibilidade psicológica. E agora nós vamos falar da aceitação, que também é fundamental e muito básico para todas as abordagens terapêuticas da psicologia. Bom, depois de a gente compreender a diferença entre sofrimento primário, secundário, compreender um pouco mais também dos processos de fusão e de desfusão, a gente começa a entrar em algum dos conceitos mais centrais da ACT e também às vezes mal compreendidos, então por isso a gente vai discorrer com mais profundidade sobre eles, que é justamente a aceitação. Bom, muitas pessoas escutam a palavra aceitação e elas imaginam algo como, por exemplo, desistência, conformismo ou passividade. Como se aceitar significa simplesmente aguentar, né? Se submeter ao sofrimento sem fazer nada, sem ação. Mas na ACT aqui, gente, é totalmente diferente, tá bom? Vamos entender o que seria isso. Então, a ACT não tem esse significado de submissão. A aceitação na ACT não é não gostar da dor, ou concordar com ela, ou deixar de agir diante dos problemas da vida. Na verdade, a aceitação ela vai na mesma direção das outras capacidades do Hexaflex. Isto é a capacidade, é o processo, né? É a potência de conseguir abrir um espaço para as experiências internas, ainda que elas estejam presentes e desconfortáveis. Então, é a gente conseguir, ainda no desconforto, ainda na dificuldade, conseguir ter essa capacidade de entrar em contato com elas de maneira distante, né? Então, a aceitação ela vem junto com a desfusão. É essa capacidade de estar diretamente com a realidade, com a experiência, mas sem reatividade. Mas vamos entender um pouquinho mais. Então, assim, o que eu discorrendo, né, com mais profundidade, o que eu estou querendo dizer aqui em relação à aceitação é que, em vez de ficar gastando toda a energia tentando controlar o pensamento, a emoção, a sensação difícil, o sujeito, o indivíduo, ele começa a desenvolver uma disposição para conseguir entrar em contato com essas experiências sem fugir imediatamente delas. E isso é muito importante. Por quê, André? Porque muitas vezes a tentativa constante de evitar o sofrimento acaba produzindo ainda mais sofrimento, adiciona-se sofrimento. E quanto mais rígida se torna essa luta contra a experiência interna, mais limitada a vida vai ficando, né? mais reduzida a essas formas e entendimentos do controle, né? Dessas idealizações. Então, a aceitação, diferentemente disso, ela permite a gente se abrir, se libertar para a vida tal como ela é. E na prática clínica, isso aparece com muita frequência. Eu acho que em toda clínica é possível verificar isso. A ideia aqui é que pessoas elas deixam de fazer as coisas importantes porque não querem sentir ansiedade. E assim, pessoas nesse ciclo, né, nessa evitação, elas acabam evitando os vínculos, elas acabam não entrando em contato com o medo, com a vulnerabilidade, com a rejeição. Então, nessa direção, a aceitação ela é uma coragem, ela é oposto da submissão. Conseguir aceitar-se, os seus medos, as experiências, as suas vicissitudes, é ter coragem de lidar com a vida tal como ela é. A rejeição, a submissão seria o contrário, seria uma conformação, seria uma condição de medo em relação ao que se pode fazer. E por isso que a ACT, dentro dessa perspectiva que a gente está trazendo, ela propõe uma mudança de direção. Então, em vez de perguntar como eu faço para nunca mais me sentir assim, com essa emoção desagradável, com esse desconforto, essa tristeza, essa ansiedade, a pergunta começa a ser diferente. A pergunta é como eu posso continuar vivendo uma vida significativa, uma vida verdadeira, autêntica, mesmo com a presença e a existência dessa dor, dessa dificuldade, desse problema. E essa mudança de perspectiva ela é muito profunda, porque ela desloca justamente o foco do controle para a abertura.
ela muda o foco da ideia sobre o que é a vida para a vida tal como ela é. Essa pessoa ela deixa de organizar toda a vida em torno de uma eliminação da dor e começa a desenvolver mais a flexibilidade para conviver com aquilo que se sente. Dentro dessa perspectiva, a aceitação também não significa ausência de sofrimento. Pelo contrário, muitas vezes aceitar, né, essa capacidade de conseguir se envolver de maneira autêntica com a vida, com os sentimentos, permite um contato com as emoções difíceis que estavam sendo evitadas anteriormente. Então é justamente ampliar essa coragem de entrar em contato com as experiências tais como elas são. E isso sim, eu acho que a gente pode definir como a verdadeira coragem psicológica, né? Porque é muito mais fácil a gente tentar fugir das experiências do que permanecer em contato com ela de maneira consciente, de maneira aberta. E na ACT, isso é muito interessante, porque a aceitação ela está muito ligada a uma ideia de disposição, né, de um traço, de uma habilidade, né, uma disposição para sentir, uma disposição para entrar em contato com a experiência, uma disposição para seguir em direção ao que importa, ao que é verdadeiro, e superando e transcendendo os obstáculos. Eu acho que a ideia da palavra transcendência é muito boa aqui. Transcendência significa passar, mas superar. Isso é aceitação. É transcender. É entender, contemplar, verificar, esclarecer e, a partir disso, superar. Mas é claro, gente, que isso tudo não acontece de maneira automática, de maneira fácil. Na verdade, tudo isso é um processo extremamente gradual, gradativo, né? E muitas vezes o psicoterapeuta tem essa função de ajudar o paciente justamente a perceber esse custo energético de luta constante contra a própria experiência interna. E que a leveza, a paz, o bem-estar, ainda com o desconforto, nasce do abandono dessa luta. E aí, quando essa luta começa a diminuir, algo muito importante começa a acontecer. A energia psíquica, que antes estava sendo extremamente usada para controle, para evitação, começa a ficar disponível para outras áreas da vida. Vai sobrando energia, né? A gente acaba não gastando tanta energia para coisas que a gente entende que é só mais uma negação, uma luta contra as coisas como elas são. E isso tudo vai deixando tudo mais leve, mais tranquilo. Começa a ter uma abertura de viver a vida tal como ela é, aproveitando as suas oportunidades. A pessoa, portanto, ela pode voltar a se aproximar das suas relações, dos seus projetos de vida, das suas experiências, dos valores que haviam sido abandonados por meio da dor e do desconforto emocional. Então tudo isso vai ajudando a pessoa a se reconectar consigo e com a vida. E talvez eu acho que o que eu mais quero que você saia daqui, né, ancorado, né, que fixe, é que o mais importante é que aceitação não é resignação. Não é abandonar as mudanças externas importantes ou deixar de enfrentar problemas reais. É justamente a gente conseguir aumentar essa capacidade de mudança em relação àquilo que não pode ser totalmente controlado internamente. A aceitação verdadeira, ela nasce da consciência e não do medo. Tudo isso na psicoterapia cria um espaço muito mais flexível para a intervenção, né? Porque o paciente ele deixa de estar completamente preso na lógica de eliminar o sintoma a qualquer custo, né? A todo vapor, né? Com toda a energia, e começa a construir uma relação diferente com a sua própria experiência, com a sua própria vida, com os seus sentimentos. E é justamente essa mudança que vai abrindo esses espaços do bem-estar. Então, finalizando aqui, talvez a síntese mais importante dessa aula seja que a aceitação, ela não é sobre desistir da vida. Pelo contrário, muitas vezes aceitar é justamente conseguir abandonar essa guerra constante que nós temos com aquilo que não temos controle, contra as experiências internas que são desagradáveis. Isso tudo
ajuda a gente a voltar a entrar em contato de maneira aberta, de maneira consciente e alinhada com aquilo que realmente importa.